Vai lá. Primeiro eu queria falar um pouquinho sobre a minha pessoa. Eu tenho 57 anos, sou casado, tenho 3 filhas, todas nascidas e criadas aqui em Brasília. Se quiser ir falando para aquela, que eu vou... Aí. Primeiro eu queria falar um pouco sobre a minha pessoa. Eu tenho 57 anos, sou casado, tenho 3 filhas, todas criadas e nascidas aqui em Brasília. Sou jornalista e já estou na profissão há quase 35 anos. Mas já fiz um pouquinho de tudo aqui em Brasília. Já fui guia de turismo, já fui vendedor, já atuei como professor universitário, tanto no IESB, quanto no CEUB, quanto na UNB. Tenho mestrado e doutorado na área de comunicação. Meu doutorado foi feito na França e obteve em 2007 um prêmio do Senado francês como uma das melhores 3 teses de doutorados que envolviam a temática parlamentar naquele ano, naquele país. Tá aqui. O que me move um pouco nessa... Não. Além disso, desde os anos 80 eu tenho tido uma participação na vida política de Brasília, né? Participei na luta das diretas já, na autonomia política de Brasília, principalmente na condição de dirigente sindical, porque eu já presidi o Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal, fui vice-presidente da Federação Nacional dos Jornalistas e também da Latino-Americana e da Mundial, que tem sede em Bruxelas. Durante um tempo fui coordenador, eu fui coordenador da Comissão dos Trabalhadores de Comunicação Social do Mercosul, uma coordenação que envolvia jornalistas e radialistas e produtores de cinema de Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e também do Chile, embora o Chile não fizesse parte do Mercosul. Nessa campanha, aqui em Brasília agora, o que me move para entrar na política, pois essa é a minha primeira vez como candidato a deputado distrital, é justamente olhar para essa Brasília que nós falamos antes, que vem sendo atacada, vem sendo vilipendiada, né? A cobiça de especuladores tem feito, por exemplo, que escolas como essa aqui da 308 possam ser vendidas para iniciativa privada, isso se for aprovado o PPCUB, um projeto de lei que, curiosamente, tem um nome de Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília. Mas é um projeto que, na verdade, atende muito mais o interesse da indústria imobiliária, pois ele prevê, além da venda de terrenos escolares, de escolas públicas existentes dentro das superquadras e das quadras do plano piloto, ele prevê ainda o loteamento da área central do eixo monumental, do trecho que vai ali da Cruz do Cruzeiro até a Rua Ferroviária. Ele prevê, por exemplo, a criação de uma quadra chamada Quadra 500 no sudoeste para mais de 23 blocos. E ainda inclui a transformação daquela grande área que existe atrás do setor hoteleiro e o estádio Mané Garrincha, que foi denominada de Quadra 900, em um grande centro comercial com prédios acima de 15 andares. Isso sem falar na Orla do Lago, onde o projeto prevê a construção de uma grande cortina de hotéis e resorts e a parte hotéis, que além de proibir que o brasiliense chegue à beira do lago, né, vai ser um grande obstáculo, vai afetar diretamente o nosso meio ambiente, porque aquela brisa que vem do lago e refresca a gente nessa época de seca, vai estar sendo barrada por esses prédios, por esses resorts. Então, justamente para preservar Brasília, preservar a qualidade de vida dos brasilienses, que eu me lancei candidato a deputado distrital. Mas eu vou mais, né? Eu não quero ficar só no não, eu quero fazer também o sim. E o meu sim passa principalmente pela questão de mobilidade urbana, né? Brasília foi projetada numa época que a indústria automobilística estava a pleno vapor, anos 50. Né? Lúcio Costa projetou isso já embalado pela política de Juscelino de trazer para o Brasil as grandes montadoras de automóveis. Infelizmente, não foi pensado naquela época um sistema de metrô, um sistema de VLT, e tudo era carro particular ou ônibus. Mas eu acho que chegou a hora... Chega um pouquinho pro lado, Chico. Eu acho. Mais um pouco. Eu acho que você está com os 2 ângulos iguais. Tá não. Aqui um tá suspenso. Beleza. Mas eu acho que ainda há tempo de a gente mudar isso. Brasília tem um projeto de 3 linhas de metrô. A linha 1, que está parcialmente construída e precisa ser concluída
fazendo com que o metrô chegue até a Ponte do Bragueto, no final da Asa Norte, e do outro lado até o setor O da Ceilândia e a expansão de Samambaia, mas também ela tem duas outras linhas. A linha 2, infelizmente, esse governo abandonou-a para construir o BRT. A linha 2 saía do Gama, percorria toda a Épia e ia parar lá na rodoferroviária. Isso foi abandonado, substituído por um sistema de ônibus que custou caríssimo, cerca de R$1 bilhão só de obras de infraestrutura, e que não atende a população. Pois, segundo o próprio governo, no horário de pico, são 20 mil passageiros a serem transportados. 20 mil passageiros em ônibus de 130 pessoas, com lotação para 130 pessoas, seriam necessários 2 ônibus por minuto, 20 ônibus a cada 10 minutos. E o que nós temos é 1 ônibus a cada meia hora. Então, é preciso resgatar esse transporte sobre trilho. É preciso colocar Brasília sobre os trilhos. Nós vamos, na Câmara Distrital, defender a retomada do projeto integral do metrô. A construção da linha 2, do Gama para o plano piloto, e também a linha 3, que é uma linha transversal que vai da Ceilândia, passando por Taguatinga, passando por Samambaia, passando pelo Recanto das Emas do Riacho Fundo, chegando até o Balão do Periquito, no Gama. Além disso, nós temos o trem regional. Como muita gente sabe, desde os anos 60, uma linha de trem da Rede Ferroviária Federal ligava Brasília a São Paulo. Essa linha foi privatizada e hoje está ociosa. Ela atende basicamente algumas viagens de carga, de areia, grãos e combustível. De Lusiânia para cá, ela pode se transformar num trem de superfície, num trem regional. Isso já foi feito no Ceará, é chamado VLT do Cariri. Aqui em Brasília, essa linha poderia estar passando em Lusiânia, partindo de Lusiânia, passando na Cidade Ocidental, Valparaíso, Novo Gama, ela passa na Porta do Gama, de Santa Maria, atravessa o Parkway, o Núcleo Bandeirante, o Guará, onde poderia ter a interseção com o metrô, e do Guará ela segue ainda para o setor de indústria, cidade do automóvel, indo terminar lá na rodoferroviária, na antiga rodoferroviária. E para concluir todo esse formato, o projeto prevê 2 linhas básicas de VLT, fazendo uma cruz. Uma linha ao longo da W3, vindo do aeroporto, atravessando a W3 e terminando no final da Asa Norte, e a outra linha na vertical ao longo do eixo monumental. Com todo esse sistema sendo consolidado, e eu sei que não é do dia para a noite que ele vai se consolidar, nós teríamos uma Brasília diferente. Nós teríamos uma Brasília com a W3 revitalizada, nós teríamos uma Brasília com menos engarrafamentos, nós teríamos uma Brasília onde as pessoas poderiam deixar seu carro em casa, sabendo que teriam transporte seguro, com qualidade e pontual. E isso pode ser feito. Para que vocês tenham uma ideia, em 2009, ainda no PAC do governo Lula, foram repassados 2,2 bilhões de reais para o Distrito Federal pelo governo federal. Esse dinheiro era para ampliar a linha 1 do metrô e começar o VLT. Nós estamos em 2014 e nada foi feito, nem o edital de licitação. Então alguma coisa está errada. Não é falta de dinheiro, não é a falta de projeto, é a falta de vontade política. E essa vontade política eu tenho e desejo levar para a Câmara Distrital. Vamos defender também uma Brasília com crescimento e desenvolvimento sustentável. O que Brasília mais tem é conhecimento. A nossa sociedade, a nossa juventude tem um grau de formação de nível superior, pós-graduação, mestrado e doutorado superior de qualquer outra unidade da federação. Então nós temos que dar oportunidade para que esse conhecimento científico possa se transformar em crescimento econômico. Temos que, por exemplo, investir mais em cultura. O polo de cultura de Brasília, o polo de cinema, está abandonado. É um galpão em ruínas, em Sobradinho, e ali, a exemplo do que já foi feito, por exemplo, em Paulínia, em São Paulo, ou mesmo o Canadá vem fazendo agora, de tal forma que até Hollywood está sentindo a pressão da produção do Canadá, nós poderíamos ter em Brasília um grande polo de produção cinematográfica, um grande polo de produção de conteúdos para televisão, para videogames, para internet.
Brasília, só para que tenha uma ideia, são mais de 6 mil jornalistas trabalhando na cidade, ou pelo menos em capacidade de trabalhar. Isso sem falar publicitários, relações públicas, a área editorial. Falta uma política de publicação de obras. Toda a produção acadêmica de Brasília está sendo editada em Rio e São Paulo. Porque nós não temos em Brasília uma política editorial que possa, inclusive, movimentar as gráficas da cidade. Brasília tem um parque gráfico muito importante e essas gráficas estão indo embora. Estão indo para Goiás, estão indo para outros estados, porque a política fiscal aqui é muito pesada. Temos que trabalhar também na cultura, pois com cultura nós poderemos fazer uma dobradinha com o turismo. Turista que chega a Brasília e tiver museus para visitar, teatro para ir, livrarias e bibliotecas para conhecer, vai ficar mais tempo aqui, vai deixar mais dinheiro aqui. Não sei se vocês sabem, mas o Banco Central possui o maior acervo de obras de Portinari. São obras que foram confiscadas daqueles banqueiros que faliram décadas atrás. E todo esse acervo está lá, no terceiro subsolo, numa caixa forte do Banco Central, sem que ninguém possa ver, sem que ninguém possa visitar. Já imaginou qual seria o impacto do turismo em Brasília se aqui tivesse o Museu Portinari? Pessoas do Brasil inteiro e do exterior estariam vindo para cá para conhecer essas obras, do que foi provavelmente o maior artista plástico brasileiro. Darcy Ribeiro tinha um grande sonho: construir aqui em Brasília o Museu do Homem Brasileiro. Algo parecido como o Museu de História Nacional do... Darcy Ribeiro tinha um grande sonho: construir aqui em Brasília o Museu do Homem Brasileiro. Algo parecido como o Museu da História Natural que existe em Nova York. A trajetória da construção da civilização brasileira e também com toda essa diversidade biológica, ecológica que nós possuímos. Um museu que mostre o caboclo da Amazônia, um museu que mostre, por exemplo, o homem do Centro-Oeste, que mostre a natureza da Amazônia, a natureza dos Pampas, do Cerrado, da Caatinga.